Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Uma boa tarde para todos. Espero que esteja tudo bem com todos vocês, com toda a sua família. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Nesta tarde, eu resolvi aqui, em rápidas palavras, falar algo da parte de Deus. E eu queria compartilhar com vocês no Salmo de número 131, que é 3 versículos da palavra do Senhor, que diz assim, o Salmo 131, a epígrafe diz assim, cântico de degrau de Davi. O versículo 1 diz assim, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos ativos. Não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E o versículo 2 ele diz assim, contudo fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como uma criança desmamada é a minha alma para comigo. E o versículo 3, ele diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. 3 coisas que eu aprendo através da palavra do Senhor, escrito pelo salmista, na direção do Espírito Santo de Deus. O salmista aqui no versículo 1, ele mostra uma atitude, uma característica de um homem humilde. Não por ele ser rei, que ele sabia que ele precisaria de Deus, que ele dependia de Deus. Uma pessoa humilde, ele sabe ouvir. Uma pessoa humilde, no mínimo que ele faz é ouvir as outras pessoas. Uma pessoa humilde, ele não age com orgulho, ele não é orgulhoso. Ele entende que ele depende dos outros, por muito que ele esteja em uma posição executiva, mas ele precisa entender que ele precisa de Deus e precisa dos outros. Neste momento, queridos e amados irmãos, estamos vivendo, passando por esta crise, esta pandemia que está assolando o mundo todo, morrendo muita gente em todo o mundo. Sabemos que Deus está falando com a nação. Deus está falando com o seu povo. Deus está mostrando que o homem precisa ser humilde. Que o homem sem Deus não é nada. Que o homem, para vencer, ele precisa buscar a resposta de Deus. Ele precisa ter um coração humilde, se humilhar diante de Deus e saber que mesmo que ele tenha uma posição executiva, mas ele tem um Deus superior a ele que pode nos ajudar. E em segundo lugar, eu vejo aqui ele diz que o homem, para andar na presença de Deus, o homem, para viver na face da terra, ele precisa entender e depender de Deus e ter um coração contente, se contentar. Ele precisa, uma pessoa humilde, ele se contenta com o que ele tem, ele se contenta quando os outros lhe ajudam, porque ele sabe que ele precisa dos outros, ele depende das outras pessoas. Em terceiro lugar, ele nos ensina uma lição de ter um coração confiante, confiar em Deus, sabe? Tem pessoas que não confiam em Deus, tem pessoas que nesse momento não confiam em ninguém, tem pessoas que nesse momento não dão um voto de confiança para ninguém. Você não é obrigado, eu não sou obrigado, nós não somos obrigados a aceitar tudo que ouvimos e fazer tudo como os outros fazem, mas nós no mínimo precisamos ouvir, nós no mínimo precisamos dar um voto de confiança, nós no mínimo precisamos analisar, nós no mínimo precisamos entender que nós dependemos um dos outros. Agora, o rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico. O rico sem o pobre, ele não vai tocar a empresa dele, ele não vai tocar os negócios dele. O pobre sem o rico também não vai viver sem
ter condições de trabalhar, porque o rico ele dá emprego para o pobre depende do rico, o rico depende do pobre, e todos dependemos de Deus, e sem Deus nós não somos nada. Que fique esta palavra para o meu e para o teu coração, que Deus abençoe a todos mais uma vez em nome de Jesus.